Nessa aula nós vamos falar sobre alguns tecidos, tá? Para iniciantes, né? A gente sempre começa, né, com os tecidos mais fáceis da gente poder manusear, tanto para a gente poder cortar, quanto também para a gente poder colocar, posicionar ele na nossa máquina de costura, para a gente poder costurar, porque tem tecidos que são mais delicados, são mais finos, escorrega mais um pouquinho, né? E a gente sabe que como a gente está iniciando, a gente tem que procurar ir dos mais fáceis e ir progredindo, né? A cada dia, evoluindo, para a gente chegar nos tecidos assim, mais delicados, vamos se dizer assim, né? De costurar, tá? De manusear. E até de cortar, tá? Porque faz uma diferença enorme também alguns tecidos na hora do corte. Então eu vou começar com o meu assim queridinho, tá? A minha indicação, e é o que eu vou indicar também para vocês aqui na hora quando a gente começar a construir as nossas peças. Vai ser esses tecidos que eu vou estar sempre indicando para vocês, tá bom? Então, primeiro de todos, deixa eu separar um pouquinho esse aqui, é a nossa tricoline. Tricoline, ele é muito utilizado, tá? Para tecido de camisaria, para também blusas femininas também, com babado, com manguinha, saia godê, saia justa, calça. A questão da tricoline, ela é geralmente não, ela é 100% algodão, porém tem algumas tricoline que tem um pouquinho de elastano na sua composição, tá? Não é que ela seja uma malha, ela é um tecido plano, porém algumas têm essa composição de elastano, é até bacana, né? Porque aí a gente tem um pouquinho de elasticidade nela, tá? Mas geralmente ela é sempre 100% algodão, tá? Então dá para fazer peças incríveis. E o bom da tricoline, ela é muito utilizada também para quem trabalha com costura criativa, né? Fazendo bolsas, mesa posta também. Então assim, dá para fazer muita coisa. E o que acontece? A tricoline, ela tem uma variedade de estampas. A gente tem o liso, tem os estampados, tem os listas de bolinhas, né, que são poá. Porém, o que altera aí de uma estampa para outra, porque a gente também tem no mercado a tricoline, que é a tricoline digital. Geralmente as digitais, elas são até mais caras, né? Essas estampas são mais caras. Por quê? Porque a gente tem a trama dela, né? Primeiro que a estampa, ela é meio como se ela se saltasse dos seus olhos, né? De tão destaque que ela transmite no tecido, né? Essa estamparia. E também ela tem uma trama mais miudinha, né? A composição dela. Então, por isso que geralmente elas são mais caras, né? Mas a gente tem a tricoline lisa, né? A gente vai trabalhar muito com a tricoline lisa, tá? Essa tricoline mesmo, ela tem um pouquinho de elastano na composição. Essa que eu comprei, ó, tá vendo? Super bacana. Temos essa tricoline. Vou mostrar esse desenho também, ó. Esse aqui foi até um vestidinho que eu cortei, que eu fiz aqui, infantil. É uma tricoline. Se você perceber, essa tricoline já ela é mais grossinha. E ela tem também ó, um pouquinho de elastano, ó, na composição dela. Já essa aqui não tem elastano nenhum, tá? Ela é uma tricoline estampada, porém, ela é um pouquinho transparente. Se você perceber, a trama dela aqui, tá? Ela é um pouco mais vazada, então ela é um pouquinho mais transparente, tá? Mas são ótimos tecidos pra gente trabalhar. Esse tecido mesmo, esse recorte aqui, eu tenho uma saia no canal que eu fiz, que foi o godê, né? Que é o godê mais simples, que a gente tem um molde, tá? Que fica como se fosse um evasê, e eu fiz com esse tecido aqui, tá? Então isso aqui é até sobra de tecido. Então a tricoline, ó, bacana, a gente vai trabalhar bastante com ela para algumas peças. Aí o que acontece? A tricoline dá para fazer vestido, como eu falei, né? Blusas. Porém, a única diferença, né, é que ela tem uma estruturação um pouquinho mais armada. Algumas mais, outras menos, depende muito, tá? Da goma que às vezes vem no tecido. Por isso que é importante a gente sempre passar uma água no nosso tecido, lavar antes, até para não ter encolhimento depois dela, tá? Então, é mais essa questão da estrutura. Então, vai ficar um vestido mais estruturado, vai ficar uma blusa mais estruturadinha, uma manga mais empinadinha, né? Um babado mais empinado, mas fica muito charmoso. Eu amo a tricoline. Então, ó, esse é o meu preferido pra gente
começar a iniciar as nossas costuras, tá? Um tecido também muito bacana, tá? É esse aqui, que é o brim, tá? O brim, ele tem uma composição, ó, ele zero transparência, né? Geralmente ele é bem lisinho, tem alguns que tem até uma texturazinha, né? Mas assim, um brim pode até ser um jeans também, aquele jeans leve, né? Que são tecidos que você vê que não escorrega, ó, ele tem uma estrutura boa, ele cria um vinco legal, igual a tricoline também, né? Às vezes a gente precisa criar um vinco. Quando é tecido de poliéster, a gente cria um vinco ainda, às vezes tem que passar, porque não cria aquele vinco bonito. A tricoline, o brim, automaticamente, só da gente dobrar ele assim, ó, e passar o dedinho, a gente consegue já um vinco, ó, no tecido, ó, já viu que eu deixei, ele ficou até com uma marquinha aqui no tecido, tá? Então é um ótimo tecido, ó, o brim, para fazer blazer, tá? Aí a gente já limita um pouco ele, né? Para fazer um tubinho, fica maravilhoso o brim, tá? A sarja também é muito boa, tá, gente? O brim e a sarja são muito parecidos, tá? É que a sarja, geralmente, ela tem mais elastano, mas para quem é iniciante, eu mesmo quando era iniciante, lá há 15 anos atrás, eu fiz muito vestido com essa pegada, né, de sarja e tubinho. Por quê? Porque era um tecido fácil e firme para eu poder costurar na máquina, para eu poder cortar, ele não escorregava, né? É maravilhoso. Então a gente também vai trabalhar com isso aqui para a gente poder fazer algumas bermudas, calça comprida, tudo que tiver um pouco mais de estruturação, a gente vai utilizar o brim, tá bom? Agora também temos um tecido que é uma opção muito boa aí que tá chegando no mercado, né? Tá chegando não, já chegou, já tem um bom tempo, né, que a gente tem visto muito linho. Porém, a gente sabe que o linho é bem caro, né? Pra gente que tá começando, é bom a gente sempre começar com tecidos mais baratos, né? Mais em contas, ou até mesmo antes da gente fazer a nossa peça, a gente testar aí, talvez num TNT ou num tecido mais inferior, né? Para aí sim depois a gente comprar o nosso tecido principal para a gente poder fazer a nossa peça, tá? Isso vai ser, gente, bem no início mesmo. Depois, quando a gente começar a pegar, né, o domínio da máquina de costura, saber aquilo que a gente está fazendo com mais segurança, né? Ao decorrer do tempo, a gente vai ver que isso, sabe, assim, a gente vai ver que vai ser muito tranquilo a gente começar já a utilizar o nosso tecido principal, logo assim, no primeiro molde que a gente for fazer, vai dando certo, né? Às vezes a gente só precisa fazer alguns ajustes, né? Seja numa pence, seja na largura da peça, né? E que é normal numa roupa sob medida, tá? Mas olha só, o linho, eu também tenho uma saia, esse aqui é um retalhinho ó, que sobrou. Esse aqui é um linho, mas não é o linho, né? Ele é o viscolinho, então geralmente ele não é tão caro. Ele aqui na minha cidade eu consigo comprar por R$20, o máximo 25. Então ele tem a trama do linho, né? Porque na verdade ele tem uma mistura do linho com a viscose. Alguns deles também têm uma composição de elastano. Esse aqui, ó, você percebe que ele é até um linho, é um linhão, talvez mais estruturado, mas ele tem a trama do linho, sabe? Aqueles risquinhos para cá, virado para cá também, você vê claramente isso, tá? E é um tecido ó, super estruturado também, muito bom de costurar, tá? Esse aqui também, ó, é um linho também. Eu amo esse linho também, ó. Você percebe, ó, que ele tem um pouquinho de elastano, tá? A maioria dos tecidos que a gente tem comprado agora, tá? Eu percebo que tem um pouquinho aí, 2% de elastano, sabe? Isso super facilita na hora da gente fazer uma peça, porque ela acaba se encaixando melhor aí nos diferentes tipos de corpo, né? Principalmente a pessoa que faz uma fábrica, né? Que faz e tem que atingir um 42, mas assim... Às vezes a pessoa veste 42, mas tem um quadril um pouquinho diferente do outro 42, tem a cintura um pouquinho diferente daquele 42, mas não se encaixa no 40. Enfim, eu acho que essa questão do tecido ter um pouquinho de elastano faz com que a peça, né, se encaixe melhor, né, em todos os tipos de corpos, né, de manequins que a gente for fazer, né, as nossas peças. Então, ó, esse linho também, ele é um viscolinho, você percebe que ele é um pouco diferente desse aqui, que tem mais caimento, tá bom? Tá? Esse linho aqui mesmo, eu não sei, eu acho que eu não tenho a foto, eu utilizei ele para fazer uma saia para minha irmã, uma saia godê de roda inteira. Então, para você ter ideia, ele ficou um pouquinho armado, mas ao mesmo tempo teve um caimento super bacana, né? E ficou com essa aparência de linho, ó,
super bonita, tá? Então, ó, na minha cidade aqui, eu sou do Rio de Janeiro, tá? E pela internet a gente encontra o viscolinho por R$21, é mais ou menos esse valor. Também muito bom de se costurar, tá? Dá pra fazer camiseta, dá pra fazer vestido, ai, dá pra fazer tanta coisa com ele e a gente vai fazer. Mesma coisa, ó, eu tenho esse aqui que eu comprei, eu vou também trabalhar com ele pra gente fazer algumas peças com ele, tá? Ele também, ó, é o viscolinho também, tá? Ele tem, ao mesmo tempo que ele tem uma estrutura, ó, se você passa a mão, você sente ele um pouquinho áspero, você percebe claramente, tá? Os desenhos dele aqui, a marcação do linho dele aqui, tá bom? A única coisa, assim, que ele às vezes é um pouquinho transparente, tá? A trama dele às vezes acaba sendo um pouco espaçada, né? De um espaço para o outro, né? Então às vezes pede sim um forrinho, né? Dependendo da peça que a gente for fazer, tá? Amo esse tecido também para a gente poder aí começar as nossas costuras, as nossas atividades. Não vejo a hora. Você também deve estar ansiosa, né? De começar a produzir as suas primeiras peças, né? Ai, meus amores, eu adoro, ó. Esse aqui é também um dos meus queridinhos, assim, para quem está iniciando, para quem já está costurando há muito tempo. Olha, dá para fazer tanta coisa linda com a viscose. Agora, na escala de facilidade, eu comecei por qual? Tricoline, depois o brim, depois a viscolinho e por último a viscose. A gente tem dificuldade de trabalhar com a viscose? Não, não tem. Mas a viscose ela é mais fininha? Sim. Tá? Na hora da gente cortar, a gente tem que ter mais cuidado, talvez alfinetar ela. Então, a gente também tem um crepe, né? Eu vou mostrar aqui o crepe. Apesar de o crepe, ele ser, né, de poliéster, ele não é o fio de algodão dele, tá? Mas o que que acontece? Eu não indico tanto o crepe pra gente começar a costurar, porque o crepe, ele é mais lisinho. É como se ele escorregasse mais na hora de a gente poder manusear ele e costurar ele na nossa máquina. Tanto para a gente cortar também, às vezes ele mesmo se altera um pouco na hora do corte, né? Ele muda um pouco o posicionamento dele. Então, assim, é um tecido que para quem está começando, eu não indicaria tanto agora, tá? Eu acho que para a gente poder fortalecer aí o nosso conhecimento, poder iniciar a nossa peça e concluir a nossa peça, porque o nosso objetivo é esse, né? Como iniciantes, é começar a nossa peça e concluir a nossa peça, sabe? Dizer assim, ó, eu que fiz, consegui reproduzir. Então, eu indico vocês começar o quê? Eu quero um tecido, Tati, eu quero um vestido que seja mais com caimento, que eu trabalhe com babado, que seja mais molinho, tá? Uma manga mais fofinha, mais bem caída, sabe? Como também uma calça pantalona, sabe? Aquela pantalona tão pantalona que a gente vai andando e a calça vai andando junto com a gente no movimento. Gente, eu indico o quê? A viscose. A viscose é um tecido maravilhoso para isso, tá? Eu tenho a viscose lisa, tá? A viscose lisa, eu indico muito, que a gente tá vindo muito como tendência também a viscose. Ela é um pouquinho mais cara que eu falo assim, em torno de R$18, que é a viscose sarjada, tá? Mas existe também a viscose simples, que não é a sarjada. Porém, a maioria das viscoses, assim, às vezes ela é um pouquinho transparente, tá? A gente precisa de um forro, dependendo, né, do modelo que a gente for fazer, tá? Então, eu indico a viscose, né? Pode ser a sarjada ou a viscose mais comum, porém, o único detalhe da viscose é que, primeiro, a gente tem que sempre molhar o nosso tecido antes da viscose, tá? Porque ela também é de algodão, então ela tende, às vezes, a ter um encolhimento dela, tá? E é a questão que amassa bastante, tá? A viscose sarjada, eu sinto que ela enruga menos, ela amassa menos. Como também a viscose, essa é uma viscose premium. O que significa uma viscose premium? É uma viscose com a estampa digital, tá? Então, a estampa digital é aquilo que eu tô te falando. Ela tem a textura do desenho dela, sabe? Ela tem a trama menorzinha, então o tecido dela salta mais aos nossos olhos, entende? Ela tem uma coloração mais forte, independente de cores, né? Poderia ser tudo azul aqui. Ó, peguei até esse tecido aqui também, ó. É um vestido também que eu fiz. Tem lá no canal YouTube esse vestido. Você vê que ele é preta, né? Mas você percebe
que as estampas dela, você vê que tem cor. Elas são mais vibrantes, né? Então você percebe que a estampa digital, primeiro também ela não amassa tanto como a viscose, que tem uma trama muito mais espaçada uma da outra, mais aberta, onde você não percebe tanta cor no tecido, ela é mais apagadinha. Então ela é mais baratinha, tá? Bacana a gente trabalhar? Sim. Porém, que eu tô te falando, a viscose, apenas o detalhe que a gente vai ter que ter um cuidadinho na hora de trabalhar com ela, é que é importante a gente alfinetar, principalmente na hora que a gente for cortar a nossa peça. Talvez a gente vai levar lá para a nossa máquina para a gente poder fazer ela alfinetada, entendeu? Ou alinhavada, para que a gente não venha ter esse perigo dela estar escorregando aí um pouquinho na nossa mão, tá? Mas nada impeça, tá? Que a gente venha fazer lindos vestidos, como vamos fazer, tá? Saia, vestido, blusa, tá? Com a viscose, tá ok? Bom, finalizando a nossa aula, vocês gostaram aí de conhecer um pouquinho desses tecidos, gente? Tecido, a gente tem, é uma infinidade, tá? Quando a gente começar a entrar realmente dentro desse universo, a gente vai entender, sabe, a dimensão que temos, né, nesse mundo aí das costuras, dos tecidos também, tá? Mas para iniciar aqui as nossas costuras e nós concluirmos, nós vamos começar com esses tecidos aqui, tá? Então, eles que nós vamos utilizar aí, tá? Ao decorrer do nosso curso, para a gente poder iniciar as nossas peças e concluir as nossas peças dizendo assim, opa, fui eu que fiz a minha peça.